Hoje nós temos a presença dos nossos carismáticos. Fica de pé aí. Vários alunos já do ano passado e outros entrando esse ano. Dê um aplauso bem forte ao Rei dos Reis. Aleluia. E a aula deles vai ser nessa noite, junto com o Natan. Vem cá, Natan, pastor Natan. Quem já ouviu o pastor Natan aqui, pelo menos uma vez? Receberam de Deus? Não será diferente essa noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Os irmãos estão bem? Amém. Glória a Deus. Você podia fazer uma gentileza? Eu queria que você pegasse sua Bíblia e sacudisse ela no auge à noite. Diga: esta é a minha Bíblia. Diga: eu sou o que ela diz que eu sou. Tenho o que ela diz que eu tenho. Posso o que ela diz que eu posso. Neste momento vou receber a viva, eterna, imutável palavra de Deus. Meu coração está aberto, minha mente está alerta, e eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Oh glória, em nome de Jesus. Maravilha. Amém. Gente, é uma alegria poder estar aqui. É sempre um prazer muito grande poder compartilhar a palavra de Deus com um grupo assim tão interessado, tão participativo. Não tem coisa melhor para um pregador do que pregar para quem quer ouvir, né? Às vezes as pessoas dizem: ah, mas eu não gostaria de estar na pele do pregador. A responsabilidade não se encontra apenas nas mãos dos pregadores. Jesus Cristo falou em Lucas 8:18: vede, pois, como ouvis. Então não somente deve haver uma boa forma de se pregar, porque Jesus disse em Lucas 6:40 que quando há boa instrução, o seu discípulo será como o mestre, né? Se todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Não somente há necessidade de boa instrução, como há necessidade também de pessoas que prestem atenção, que ouçam corretamente, que estejam interessadas. Em Atos 10:33, Cornélio reuniu todos os seus conhecidos, e quando Pedro chegou, ele disse: estamos aqui todos prontos para ouvir. Oh, maravilha! Quem está pronto para ouvir hoje à noite? Abre a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Glória a Deus. Lucas capítulo 8. Olha aqui para mim, presta atenção. Daqui a pouco a gente vai ler junto, tá? Olha para cá, olha para mim. Lucas 8, marca aí. Não é para ler, olha para mim. Do versículo 22 ao 25, não é para ler agora não. Eu vou fazer uma introdução. Do versículo 22 ao 25, nós vamos ler uma passagem que fala sobre algo muito comum na nossa vida. Algo mais presente do que a gente até gostaria que fosse. Ele fala sobre incidentes, situações na vida inesperadas, que nos surpreendem, trazendo situações ruins. O texto fala sobre uma tempestade de vento no lago, que sobreveio àqueles que estavam no barco, juntamente com Jesus, tentando passar de uma margem para outra. Vocês devem lembrar dessa história. Mas eu quero que à medida que nós estivermos lendo, você abra o seu coração e compreenda que os textos da Bíblia não estão aqui por acaso. Há uma razão boa para que esse texto esteja aqui. Deus não colocou estas palavras da forma que elas se encontram, com as argumentações que Ele nos trouxe, seguindo a linha lógica que se nos apresenta. Isso não está aqui por acaso. Deus não coloca as palavras nas Santas Escrituras para preencher os espaços em branco. Amém? Diga: isso é para mim. Independente, gente, independente de quem seja o principal protagonista, no caso aqui o protagonista é Jesus, e os discípulos são de certa forma também participantes da cena, são coadjuvantes, mas independente de quem seja a história que nós vamos ler, nós precisamos lembrar: tem alguma lição para mim, tem alguma coisa importante acontecendo aqui. Eu sei que a passagem fala sobre uma tempestade de vento. Eu sei que a Bíblia diz que a tempestade fazia com que eles corressem o perigo de só sobrar, que num linguajar mais moderno significaria naufragar, morrer afogado, engolir água, morrer. Mas existe um fim proveitoso. A primeira coisa que eu quero que você entenda, e por favor não se assuste com a declaração que eu vou fazer essa declaração de forma consciente.
mas eu quero que você me acompanhe até o resto da mensagem. Nem toda situação sobre a qual a Bíblia fala é uma situação inspirada. Vocês podem dizer assim, tipo, amém pela fé? Nem toda passagem que nós lemos na Bíblia são histórias que foram inspiradas por Deus para acontecer. Nós vamos ler um texto sobre uma tempestade, e a situação pela qual Jesus passou aqui não foi uma situação na qual Jesus foi inspirado a passar. Entenda o que eu quero dizer. Em outros lugares encontramos textos que dizem que Jesus sentiu fome. Lá em Marcos, capítulo 11, diz que Jesus passava com os seus discípulos, vindo de Betânia para Jerusalém, numa caminhada de 2.775 metros, quase 3 quilômetros, e a Bíblia diz que ele viu de longe uma figueira com folhas e foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa, porque estava com fome. Mas ele não foi inspirado por Deus a sentir fome para que aquilo acontecesse, para que finalmente fosse registrado na Bíblia. Ficou muito difícil? Vocês entenderam? E por que não disse amém? Eu vou dizer de novo, eu fiquei com dúvidas. Jesus não foi inspirado por Deus para sentir fome, para que aquele episódio acontecesse, para que finalmente isso fosse escrito na Bíblia. Nem tudo o que aconteceu, coisas sobre as quais a Bíblia fala, foram inspiradas. Outro exemplo. Nós não encontramos na Bíblia palavras de Satanás, coisas que Satanás disse. Em Lucas 4, Mateus 4 e em outras ocasiões, encontramos textos que dizem o que Satanás falou. Diz ou não diz? Diz. Satanás foi inspirado pelo Espírito Santo para que as suas palavras pudessem vir para o livro sagrado? Vocês estão rindo de quê? Eu preciso saber como é que vocês creem. Satanás foi inspirado pelo Espírito Santo para que as palavras que ele proferiu naquele dia pudessem ser consideradas dignas de entrarem no livro sagrado? Claro que não, ele não foi inspirado. Então nem todos os acontecimentos sobre os quais a Bíblia fala são necessariamente acontecimentos inspirados. Agora, o texto que fala do que aconteceu é inspirado por Deus. Toda a Escritura... Pode aplaudir, eu vou esperar, eu fiquei chateado com essa situação. Agora eu vou falar. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso ela é útil para ensinar, corrigir, repreender, redarguir, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda obra que possa ser qualificada como boa. Mas nem todo acontecimento sobre o qual a Bíblia fala é um acontecimento inspirado. Mas o texto que fala do acontecimento sempre é. Amém? Depois vocês ouvem de novo a mensagem. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês perguntam ao pastor Rodinei no final do culto. A verdade é que pensamos que Deus está no controle de tudo. E por isso pensamos que inclusive os acontecimentos sobre os quais a Bíblia fala devem ter sido controlados por Deus, porque Ele queria que aquilo acontecesse para que viesse parar na Bíblia. Mas não é porque aconteceu que foi inspirado, mas o que o texto fala sobre o acontecimento. A construção textual, o desenvolvimento da ideia, o raciocínio apresentado nas Escrituras, a Escritura, o texto em si é inspirado. O texto pode falar sobre o que Satanás disse. O texto pode falar sobre o que Satanás fez. O texto pode falar sobre a morte de alguém. Não é que a morte tenha sido de Deus, não é que o que Satanás disse foi de Deus, não é que a situação tenha sido causada ou inspirada por Deus, mas o texto que fala sobre o episódio é. E é o texto que vai me abençoar. É por isso que é interessante observar que o texto sagrado diz no versículo 22 que aconteceu. Vocês podem repetir comigo como é a palavra? Vai, fala de novo, mais uma vez, como é que é? Aconteceu. Diz que aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago, e partiram. E o resto da história continua. Enquanto navegavam, ele adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento do lago, fazendo com que eles corressem perigo de só sobrar.
O resto da história a gente já sabe, eles despertam Jesus, dizem que estão perecendo, Jesus repreende o vento, a fúria do mar, e assim a coisa vai até o versículo 25, quando tudo acaba. Mas se você for um pouco curioso, você vai observar que a Bíblia diz que aconteceu, mas não diz por que aconteceu. Na nossa vida, muitas vezes, a primeira coisa que queremos saber é por que aconteceu. O que foi que se passou aqui? Jesus saiu de um ponto A para um ponto B. Ele decidiu sair do ponto de origem para o ponto de destino. Passemos para outra margem do lago. E partiram, simples assim, do A para o B, daqui para lá. Na sua vida você pode se identificar com isso muito facilmente. Um projeto de vida, um relacionamento conjugal, uma profissão, um curso superior, alguma coisa que você quis fazer, um empreendimento qualquer. E durante o processo da realização do seu propósito, alguma coisa surgiu no meio do caminho. Um acidente, um incidente, um infortúnio, uma casualidade qualquer. De repente a perda de um membro da família, uma separação, uma traição, uma dor profunda. Alguma coisa acontece. E o crente, na maioria das vezes, perde mais tempo querendo saber por que isso aconteceu. E eu acho que essa passagem vai nos dar muita luz hoje à noite sobre coisas como essas. A primeira coisa que eu quero que você observe é que a Bíblia diz que coisas assim acontecem. Não diz por quê. Não diz por quê. Diz apenas que... Diz que o quê? Aconteceu. Por que aconteceu, irmão Natan? Não diz. Mas quando é conosco, ficamos, por que, meu Deus? Por que, Pai? Por quê? Por quê? Você não precisa necessariamente saber por quê, mas você precisa saber que coisas assim acontecem. Alô? E aí eu sei que existem vários conceitos e pensamentos teológicos que entram em conflito nessa hora, porque queremos uma resposta do porquê acontece, por cima de pau e pedra. E nos perguntamos, será que é porque eu estou em pecado? Será que é porque eu não dei o dízimo no mês passado? Será que é porque eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Será que estou fora da vontade de Deus? E eu pergunto aos irmãos, Jesus estava fora da vontade de Deus? Jesus estava em pecado? Não estava sendo guiado pelo Espírito? Hein? Deixou de dar o dízimo no mês passado. O que foi que Jesus fez para que aquilo acontecesse com ele? Porque eu quero lembrar que a Bíblia diz, no versículo 22, que Jesus estava em companhia dos seus discípulos no mesmo barco. Diga, Jesus estava no mesmo barco. E meu irmão, a Bíblia diz que Jesus estava no mesmo barco. E não conseguimos perceber a humanidade de Jesus Cristo no próprio texto. O problema é que pensamos em Jesus como homem aqui na terra, como controlador de todas as situações, de todos os detalhes, de todas as circunstâncias. Mas nós vemos Jesus no barco, no mesmo barco, dizendo, passemos para outra margem do lago. E ele dependia da habilidade dos seus companheiros, que sabiam como navegar. E ele foi dormir, porque estava cansado. Jesus estava cansado, com sono, e por isso foi dormir. Às vezes não vemos a humanidade de Jesus com muita clareza nos textos da Bíblia. E eu acho que existe uma razão para isso. Jesus Cristo, em sua existência eterna, ele se encontra em 3 estados distintos, apresentados pela Bíblia, mas por nós muitas vezes misturados numa coisa só. E é por isso que quando encontramos passagens assim, não conseguimos enxergar as lições que ela traz. Porque não pensamos em Jesus no tempo em que o texto o apresenta. E eu vou provar para você, sem precisar abrir um versículo da Bíblia, que você sabe que Jesus, ao longo de sua existência eterna, passou por 3 estados distintos. Antes dele encarnar, a Bíblia diz que ele estava com Deus, ele era Deus, a palavra de Deus em espírito, a essência divina. Mas ele não tinha um corpo de carne e de ossos. Ele não era um ser humano. Ele estava com Deus e ele era Deus. Quantos podem dizer amém a isso? Amém. Mas em João 6,38 ele mesmo disse, eu desci do céu, não para fazer a vontade, a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus disse, eu desci do céu.
Ele saiu de lá, deixou o céu, veio para a terra. Por isso ele precisava de um corpo de homem. Ele nasceu como homem. Em Filipenses 2 a Bíblia explica que ele se esvaziou da sua glória. Nasceu como homem, foi reconhecido em figura humana. Viveu como servo obediente a Deus até a morte e morte de cruz. E nós sabemos que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Até porque Deus não morre. Deus te abençoe, viu, minha linda? Quantos aqui sabem que aos homens está ordenado morrer, vindo depois disto o juízo? Jesus se fez homem e esteve aqui na terra em nossa situação, com as mesmas limitações e as mesmas fragilidades. De fato, a Bíblia fala muito sobre Jesus Cristo tendo sido tentado como nós. Cada um de nós é tentado quando é atraído e engodado pela própria concupiscência. Havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado uma vez consumado, ele gera morte. Se Jesus foi tentado como eu, então ele deve ser tentado como eu sou. Ele tinha vontade de fazer o que não devia, ou então não foi tentado como eu. Quando ele estava aqui na terra, como homem, ele tinha uma natureza terrena e era tentado a fazer o que não devia. Ele mesmo prova isso em João 6,38. Desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Depois que ele desce, ele passa a ter uma vontade própria de homem. Que é por isso que ele disse, desci, mas não para fazer a minha própria vontade humana, que ele passou a ter depois de ter descido. Se esta vontade própria de homem que ele passou a ter depois de ter descido, fosse igual à vontade de Deus, ele não precisaria se precaver em não fazê-la, porque se é igual a de Deus, ao fazer a sua vontade, ele faz a de Deus, porque se A é igual a B e B é igual a C, C é igual a A. Ficou simples? Amém? Mas se ele diz, desci não para fazer a minha própria, para que a de Deus estabeleça, para que a de Deus prevaleça, é porque ele tinha, em alguma medida, uma vontade própria de ser humano. O que comprova o restante das Escrituras, porque a Bíblia diz que ele foi tentado como nós. Amém? E cada um de nós é tentado exatamente assim, quando atraído e engodado pela própria concupiscência, sinônimo, cobiça, sinônimo, vontade. Amém, irmãos? Amém. Outras passagens mostram que Jesus Cristo foi, por exemplo, aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu. Hebreus 2,10 diz assim, convinha que Deus, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Ele diz que aperfeiçoou Jesus, por meio de sofrimentos. E em Hebreus 5, de 8 a 9, diz, embora Jesus fosse filho, ele aprendeu a obediência. Vocês conseguem aceitar a escritura que diz que Jesus foi aperfeiçoado? Eu não estou perguntando se você entende não, eu quero saber se você aceita a Bíblia. Você consegue aceitar a escritura que diz que Jesus aprendeu a obedecer? Ainda que era filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, está escrito, não sou eu quem está dizendo isso, gostaria muito que tivesse sido, infelizmente alguém falou antes de mim, está na sua Bíblia que você confia. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Como homem na terra, limitado, enfrentando as mesmas fragilidades, ele esteve nesse estado humano até a morte. Falamos da sua vida, da sua existência antes de encarnar. Há muitos textos que falam do período em que ele foi como homem nesta terra. No entanto, há um terceiro estado. Porque depois que ele ressuscita dentre os mortos, as coisas mudam mais uma vez. Ele ressuscita, mas ressuscita com um corpo, só que não exatamente igual ao que era antes. Ele agora, neste corpo, aparece e desaparece. A Bíblia fala que estão os discípulos com as portas trancadas por medo dos judeus, e ele simplesmente, e me desculpem pelo simplesmente, aparece no meio deles. Está com os 2 discípulos do caminho de Emaús, e quando o reconhecem no partir do pão, ele simplesmente, e me desculpem pelo simplesmente, desaparece na frente deles. Meu irmão, esse negócio de desaparecer e aparecer, aparecer e desaparecer, não é um negócio muito comum. Quantos crentes aqui já fizeram isso? Levante sua mão, queremos orar por você.
Ser humano normal não aparece e desaparece. Se os cientistas fossem estudar o que aconteceu com ele, diriam que ele se transubstanciou em energia. Coisa linda. O fato é que ele continua com um corpo que pode ser tocado, palpável, porque ele disse ao ressuscitar: vejam que sou eu mesmo, verificai, apalpai-me e vede que um espírito, como vocês estão pensando que eu sou, não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Ele disse, depois da ressurreição, ele disse, eu tenho o corpo de carne e de osso. Você nunca ficou curioso para perguntar, para saber por que Jesus disse que tinha um corpo de carne e osso? Porque essa expressão, ela não existia até então, né? Quando a Bíblia fala de gente normal como nós, nesse estado que nos encontramos, não se fala de carne e osso, se fala de carne e sangue. Ele disse isso a Pedro: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, não foi outra pessoa que te disse, foi meu Pai que está nos céus. Paulo também usava a expressão: quando aquele que me conheceu desde o ventre da minha mãe e me separou para ser apóstolo, quando ele trouxe para mim a revelação da sua graça, Paulo diz, não fui a Jerusalém para consultar a carne e o sangue. Paulo também diz em Efésios, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, falando de seres humanos. A Bíblia está cheia de passagens que, quando se referem aos seres humanos, ela usa a expressão carne e sangue. É assim que a Bíblia fala de gente. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, o reino dos céus, Paulo diz lá em Coríntios 15. Mas vem Jesus e diz, carne e osso. Hoje em dia todo mundo fala, né? Estava lá, em carne e osso, eu vi fulano de tal, em carne e osso. Mas quem inventou isso foi Jesus. Até então era carne e sangue. Por que Jesus diz carne e osso? Porque o sangue tinha sido derramado para a nossa redenção. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, mas a carne e os ossos pode. Glória! Porque o nosso corpo vai ser semelhante ao corpo da sua glória. Carne e sangue não pode, mas carne e osso pode. Esse corpo novo do qual que Jesus Cristo tem, esse corpo novo que ele recebeu, traz um novo estado para Jesus ao longo de sua existência eterna. Ele volta a se unir com a glória que ele tinha com Deus antes da fundação do mundo, mesmo que continue com o corpo. Não é o mesmo corpo, não é igual ao nosso, é uma situação diferente, mas ele tem um corpo. É um corpo que lhe possibilitava aparecer e desaparecer. De fato, em um dia, ele falava com os discípulos, dando mandamentos aos apóstolos que escolheram pelo Espírito Santo, quando de repente, ele começou a subir aos céus. A Bíblia diz que ele foi subindo a ponto de as nuvens o encobrirem. Mas ele não parou ali, ele continuou subindo. Ele atravessou todas as camadas atmosféricas. Atravessou a ionosfera, a ozonosfera, a toposfera. Ele atravessou o céu estelar, passou pela constelação de Órion. Chegou no terceiro céu, onde também está o paraíso, o trono de Deus. Flexionou os seus novos joelhos e se assentou à direita da majestade nas alturas. Meu irmão, saiba que Jesus, com um corpo de carne e de osso, meu Deus, está lá em cima, sentado. De fato, a Bíblia diz que Jesus vive sentado. Está escrito, Colossenses 3:1, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo vive sentado. Oh, maravilha, isso é bom, porque mostra que ele descansou das suas obras. Jesus vive sentado. Sabe por quê? Porque ele tem um corpo para se sentar. Mas quando olhamos para os testemunhos da Bíblia, vemos que Jesus, ao longo de sua existência eterna, passou por 3 estados distintos. E nós temos textos que se referem a cada um destes estados. Só que às vezes, por não entendermos isso, quando lemos alguma passagem que fala de Jesus, por não identificarmos a diferença, pensamos que ele se encontra nos 3 ao mesmo tempo. Esse texto de Lucas 8 fala de Jesus como homem na terra, limitado.
E ele não tinha o conhecimento do que iria acontecer. Às vezes a Bíblia mostra que Jesus sabia por si mesmo, pelo seu espírito, por revelação. Ele demonstra um conhecimento fora do normal. Mas nós vemos Jesus aqui limitado, com sono, cansado, dormindo. Provavelmente ele não sabia que a tempestade estava para vir. Não era uma dissimulação. Não era um plano combinado por debaixo dos panos junto com Deus, para se mostrar diante dos discípulos. Vocês entenderam o que eu falei? Jesus foi dormir. O texto é inspirado. O texto é verdadeiro. O texto diz que Jesus queria passar de uma margem para outra. Ele não era falso. Jesus não estava se fazendo. Bom, vamos passar. O que foi, Jesus? Nada, vocês vão ver. Até outra marcha. Vai ser legal demais. Jesus não estava já se combinando com Deus, sabendo, e foi, se fingiu que estava dormindo, esperando. Não, gente. Mas às vezes nós temos essa impressão, né? Que Jesus já sabia de tudo, estava se combinando, fingindo que não sabia, para o milagre ficar maior. Isso me faz lembrar daquela história que diz que Jesus ia para a casa de Jairo, quando veio uma mulher de um fluxo de sangue, que lhe tocou pelas costas, e ele se vira e pergunta: quem foi que me tocou? E a mulher, trêmula, nervosa, diz: fui eu, Senhor. Conta a história. Então nós temos o registro nas Escrituras. Mas esses que pensam que Jesus sempre sabia de tudo, devem ficar imaginando que Jesus se virou e disse: vamos lá, quem foi que me tocou? Quem foi? Já sabia. Aí pergunta: quem foi? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha aqui. Marcos capítulo 3. Todo mundo achou? Presta atenção nisso. Do versículo 7 em diante. Diz que Jesus se retirou com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Idumeia de Jerusalém, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, outra grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, vinham ter com ele. Versículo 9. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho. Por causa de quê? Por causa de quê, gente? De uma visão? De uma direção? Uma intuição? Uma sensação? Revelação? Por causa de quê? Por causa de quê? Jesus viu a multidão e percebeu que o povo estava desesperado para pegar nele. Por quê? Diz o versículo 10: porque curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade, nas multidões que o seguiam, pulavam em cima dele, se arrojavam a ele para o tocar. Não é assim que a Bíblia diz? Olha só, no versículo 9 novamente: recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, porque pulavam em cima dele para tocar nele, porque quem pegava nele curava de qualquer doença que tivesse. Vocês conseguem imaginar a cena? Dá para imaginar? Um bocado de gente. Imagina aí, multidões desesperadas, sabendo que quem pegasse em Jesus era curado. Meu irmão, se eu estivesse pregando aqui e dissesse que Jesus estava passando ali, eu também largava o microfone para arrancar um tufo de cabelo dele. Eu queria pegar no homem de qualquer jeito. Dá para sentir, dá para entender aqui o negócio? A sua Bíblia sente isso? A minha sente. Sabe o que acontece? Jesus viu a multidão. Aí o que foi que ele fez? Versículo 9. Recomendou os discípulos para que sempre lhe tivessem pronto um, por causa de quê? Da multidão, a fim de não o amassarem, comprimirem, pisotearem. Ninguém lê essa passagem, ninguém prega sobre isso, ninguém fala sobre esse texto.
Porque não fala de multiplicação de pães, não fala de milagres extraordinários, mostra Jesus correndo o risco de ser comprimido e tomando providência pelo raciocínio lógico de ter um barco sempre pronto, caso o povo pule em cima dele, ele pula dentro do barco. Não é popular a pregação como essa, né? Aí sabe o que acontece? A gente fica com a dieta espiritual desbalanceada. A gente só vê os milagres, a gente só vê as multiplicações dos pães. Aí as passagens que dizem que ele sentia fome a gente não vê. As passagens que dizem que ele se prevenia porque Jesus não era besta, a gente despreza. Quantos aqui sabem que burrice não é fruto do Espírito? Por favor, quem sabe levante sua mão. Jesus não era besta. Ele viu a situação e falou para os discípulos: deixe um barco sempre pronto por causa da multidão, a fim de não me pisotearem. Se eles pularem em cima de mim, eu pulo para dentro do barco, vocês afastam da praia. Simples assim. Agora, sabe o que isso nos ensina de profundo? Que quando não temos revelação, não é pecado tomar providências. É a pura verdade. Se Deus não me revela, se eu não tenho revelação de Deus, eu posso raciocinar, eu posso me prevenir, eu posso me assegurar. Jesus se preveniu porque não tinha certeza do que poderia acontecer, mas como qualquer outro ser humano normal, ele viu as possibilidades e agiu em cima do que ele observou. Diga amém. Agora abre em Marcos capítulo 11, versículo 13. Marcos 11, no 12 diz que no dia seguinte saíram de Betânia e ele estava com fome. Versículo 12 diz que ele teve fome. E no versículo 13 diz: e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Quantos acreditam que o versículo 13 é inspirado por Deus? Quantos acreditam que esta passagem traz inspiração divina? As escrituras são inspiradas, irmãos. A Bíblia diz que Jesus viu de longe uma figueira com folhas e foi ver se. Diga, foi ver se. Mais uma vez, um pouco mais alto, como é que é? Só para ficar guardado em seu coração? Mais uma vez para decorar? Foi ver se. Irmãos, a construção do texto, as palavras usadas pelo Espírito Santo para relatar o episódio, nos ensinam profundamente. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus viu de longe uma figueira com folhas. Não dá para a gente pregar sobre tudo o que diz essa passagem, mas é bom que você saiba que a figueira, como uma árvore diferente das outras, quando ela tem folhas, então é tempo de ter figo. Se tem folha, tem figo. A figueira é assim: primeiro nasce um figo pequenininho, que eles chamam lá de outro nome, e à medida que esse figo amadurece, as folhas aparecem. Se está cheio de folhas, o figo está pronto para comer. Se tem folha, tem figo. Só que não era tempo de figo, então não era tempo de folha. Vocês entenderam? Se tinha folha, pode ser que tenha figo, mas não é tempo de figo. E por que tem folha? Gerou dúvida. É por isso, não entendeu não? Eu vou dizer de novo, mais uma vez, só para você, tá? Eu vou deixar eles ouvirem, claro. Presta atenção, gente. A figueira, diferentemente de outras árvores, cada árvore tem a sua própria particularidade, né? A jabuticabeira, por exemplo, tem o fruto em todo o pé. Outras não, somente nos ramos. A figueira, por exemplo, quando ela nasce, o fruto que não é comestível, que eles chamam lá de outro nome, e depois é que eles chamam de figo, mas isso não interessa para a história. Quando esse figuinho nasce, que não é comestível, ele nasce pequenininho no pé e ainda não tem folha. À medida que ele amadurece, até ficar pronto para comer, as folhas vão surgindo, aparecendo, enchendo a planta, enchendo a árvore. Quando tem folha, tem figo. Só que isso deve acontecer em tempo de figo. Mas não era tempo de figo, então não devia ter folha. Mas se tinha folha, será que tem figo? A dúvida é essa. Vocês estão entendendo aqui a parada ou não estão? Vocês estão brincando com a minha cara, gente. Então Jesus está com fome, pensa aí. Jesus está com fome.
Ele vê de longe. A Bíblia é bastante precisa, é de longe, porque se estivesse perto dava para ver. Jesus vê de longe uma figueira com folhas, ou seja, folha, fome, figo. Só que não era tempo de figos, mas tinha folha. Será que tem figo? Foi ver se. É aí onde entra o foi se. Condicionalidade, dúvida, incerteza. A Bíblia diz que Jesus foi ver se. Jesus foi ver se. Algumas pessoas poderiam dizer, eu acho que esse versículo deve ter sido mal traduzido das línguas originais e deveria ter sido colocado uma coisa mais ou menos como: espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Jesus não sabia de tudo. Ele não estava vendo tudo. Se Jesus fosse onipresente, ele não precisaria ter ido. A Bíblia diz que ele foi. Alô? Se ele fosse onisciente, ele não precisaria ir para ver. Ele já estaria vendo. Se ele fosse todo poderoso, ele não estava sujeito à condicionalidade. Se. Foi ver se. Aleluia. Eu deixo o versículo para a meditação da igreja. Amém? É claro demais. Jesus, como homem, estava em situações limitadas como nós. Se Deus não revela, ele precisa usar os 5 sentidos. Ele precisa se locomover, precisa se aproximar para enxergar. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. E algumas pessoas, quando falam sobre esta passagem, dizem: até porque ele queria ensinar uma lição de fé para os seus discípulos. Se queria, porque quando ele chegou lá, ele não disse: haja fruto. Vocês viram o que eu fiz? Isso é fé. Mas ele amaldiçoou a figueira. Ele vai ensinar uma lição de fé depois, mas não era o objetivo. Fique com a Bíblia diz que ele estava com fome, ele queria comer. Diga amém. Amém, irmãos? Amém. Volta para Lucas 8. Poderíamos passar a noite inteira mostrando passagens e mais passagens que salientam a humanidade de Jesus Cristo. Ele era participante da natureza divina, mas enquanto estava na terra, nesse estado humano, que fazia parte do plano da redenção, ele tinha que enfrentar essas condições, essas situações. E aqui está Jesus no mesmo barco que nós, que os discípulos, no mesmo barco. E a Bíblia diz que ele queria simplesmente passar de uma margem para outra, enquanto sobreveio uma tempestade de vento no lago, diz o versículo 23, fazendo com que os que estavam no barco corressem perigo de naufragar, só sobrar, morrer afogados. Os discípulos acordam Jesus desesperados, dizendo: Mestre, estamos perecendo. E eu me pergunto, será que os discípulos estavam pensando: nós vamos perecer e Jesus vai boiar? Não é? Tem umas coisas meio engraçadas na Bíblia. Como assim vocês perecem e eu não? Porque Jesus estava no mesmo barco. Aí alguém poderia responder: mas Jesus anda sobre as águas e boia quando dorme também? Porque tem ocasiões, pelo que eu sei, que Jesus deveria querer mergulhar. Afinal de contas, como teria sido batizado por João Batista? Alô? Mas estava todo mundo no mesmo barco. Mas os discípulos, apavorados, com medo, acordam Jesus dizendo: estamos perecendo. Versículo 24 diz que Jesus despertou. Está preparado para o que vai dizer agora? Você está preparado para o que vem a seguir? A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento. Vocês sabem o que significa isso, gente? Eu não estou falando sobre o fato de Jesus ter tido autoridade, ou de Jesus ter tido fé, ou de ter sido capaz pelo poder do seu nome.
Eu estou falando sobre o fato de Jesus saber que podia repreender uma criação divina. Porque estamos falando do vento que Deus criou. É profundo. Eu sabia que vocês não estavam preparados para isso. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento. Tem coragem de confessar isso? Diga: Jesus repreendeu o vento. Fale por conta própria. Jesus repreendeu o vento. O que nós faríamos numa situação como essa? Pensa aí, na sua mais alta expressão de religiosidade, de espiritualidade, de devoção e entrega a Deus. Eu digo, o que é que tu faria? Você teria pensado: quero passar dessa margem para outra. Aí tu entra no barco, aí vem uma tempestade de vento, aí você pensa logo assim: puxa, mas o vento faz parte da natureza. A natureza foi Deus que criou. Então se eu queria passar e vem uma tempestade de vento, vai ver, não é da vontade de Deus. Tá rindo porque se identificou. Aí sabe o que é que tu faria depois? Tu ia se ajoelhar e dizer assim, ó: oh meu Deus, tudo que eu queria era passar para outra margem, mas já que tu não queres, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ainda acha que é bonito, né? Você pensa que é bonito ser feio? É assim que nós agimos em nossa vida cristã. Entra num relacionamento, surge um problema, não era da vontade de Deus. Entra num problema, surge uma circunstância, mas é porque Deus não quis. Só que existe duas linhas no meio evangélico. Tem uns que dizem assim: não, meu irmão Natan, quando é do diabo, desculpa, quando o negócio é de Deus, aí ele abre as portas. Quando é de Deus, ele abre as portas. Aí tem outro que se levanta e diz: não, quando é de Deus, aí é que o diabo se levanta. Aí eu pergunto: como é que eu vou saber que uma coisa é de Deus? É quando Deus abre as portas ou quando o diabo se levanta? Porque vai gerar uma confusão. Sabe qual é o problema? Estamos nos baseando nas circunstâncias, no que acontece ou no que deixa de acontecer, se deu certo ou se não deu certo, se fluiu ou se não fluiu, se abriu as portas ou se o diabo se levanta. Besteira. Estamos sendo guiados por vista, em vez de nos basearmos na verdade da palavra. A mais pura verdade. A mais pura verdade. Aí é por isso que a gente fica confuso quando coisas assim acontecem. Não sabemos por quê, queremos respostas e começamos a procurar em especulações evangélicas o que teria sido. E queremos atribuir tudo nas mãos de Deus, sem perceber que coisas assim acontecem e o que nos falta é ter a reação de Jesus. Porque para eu agir como Jesus agiu, eu tenho que saber o que Jesus sabia. Eu tenho que saber que existem coisas nesta vida, mesmo em manifestações da natureza que Deus criou, que não estão em seu estado original. E se for preciso, eu vou repreender o vento. Vou, e daí? Vou repreender o vento. Alguém pode dizer: mas isso é coisa de doido, Natan. Mas funciona. É melhor a loucura de Deus, porque é mais sábia do que os homens. Jesus falou com o vento, mas falou com a figueira. Disse para falar com um monte. Está tudo no mesmo saco. Faz parte do mesmo balaio. Jesus falou com o vento. Jesus repreendeu o vento. Amém, irmãos? Quando as coisas não estão em linha com a vontade de Deus, nós temos que agir contra a situação. Eu sei que falar com o vento parece coisa de doido, mas não tem problema. É por isso que muita gente continua com aquele problema, aquela dor, aquela situação e não resolve. Às vezes a pessoa não sabe o que fazer. Vem aquela dor, vem aquele problema, vem aquela circunstância, um tumor, um câncer, seja o que for. E tudo o que a pessoa faz é ai, 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 ai.
Por que você não faz o que Jesus ensinou? Cala! Sai! Fora! Repreende, meu irmão. Repreende. Expulsa. Ah, mas eu não sei o nome técnico, o lugar do meu corpo, como é o nome daquele órgão. Fala do miserável dos meus espinhaços. Fala assim que ela entende. O importante não é o termo, não. É a fé. Você precisa saber o que é da vontade de Deus ou não. Porque senão você fica confuso. Jesus sabia. Sabia tanto que ousou repreender porque sabia que não era de Deus. E aqui vem mais outro ponto doutrinário teológico que confunde os irmãos. Que traz confusão aos irmãos. Mas Natan, não podemos assegurar que isto tenha sido uma declaração que fala que não era de Deus? Porque afinal de contas eu já passei por um cemitério, por um seminário, e eu aprendi que Deus está no controle de tudo. Deixa eu dizer um negócio para você. Se essa tempestade estivesse no controle de Deus, se estivesse, Jesus estaria repreendendo o que Deus fez. É ou não é? Hein? Sim ou não? Jesus estaria repreendendo o que Deus fez. Mas a Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento, o que nos mostra que não pode ter sido de Deus, e temos algumas pistas. Primeiro, porque a Bíblia diz que a tempestade de vento fazia com que eles corressem perigo de morrer afogados. E nós sabemos quem é que vem para matar, roubar e destruir. Amém? E depois Jesus repreende o vento. Não podia ser de Deus. Em terceiro lugar, porque Jesus Cristo vivia aquilo que ele pregava. Quantos aqui acreditam que Jesus vivia o que ele pregava? Foi Jesus quem disse em Mateus 12, 25. Ele disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Jesus disse isso, falando que Satanás não se divide. Gente, presta atenção. Se Satanás não se divide, como é que Jesus vai estar dividido com Deus? Como é que Deus faz uma coisa e Jesus repreende o que Deus fez? Se Jesus repreendeu, não poderia ter sido de Deus. Verdade ou não? Falei alguma mentira? Estou errado na colocação? Eu sei que nossa mente entra em parafuso. Algumas pessoas dizem assim: ah, Natan, mas eu acho que você deu um nó na minha cabeça. Sinceramente, eu acho que o nó já estava lá. Eu só acendi a luz e você enxergou ele. É por isso que precisamos mergulhar a palavra, estudar a palavra. E graças a Deus pelo carisma e por escolas nessa linha que mergulham nas Escrituras. Porque durante muito tempo o ensino convencional da Bíblia tem nos afastado cada vez para mais longe. Mas quando eu passei por uma escola, 2 anos, igual carisma, onde eu estudei a palavra e pude ver cada vez mais das Escrituras e entender a vida como ela é. Mas se você perde tempo com filosofias, não que isso seja ruim, mas se você não mergulha na palavra, você vai se embananar na hora do teste. A palavra de Deus, irmãos, tem que ter a primazia. Amém, gente? A Bíblia diz, versículo 24, que Jesus repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Mas a história não termina aí. Jesus repreende o mar, Jesus repreende o vento, e agora chegou a vez de repreender os discípulos. É assim que a história vai terminar. Jesus se volta para os discípulos e diz: onde está a vossa fé? Eu gosto também da expressão de Marcos 4:40, que registra o episódio de uma forma um pouco diferente. Lá ele diz: Jesus perguntou: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Irmãos, deixa eu perguntar para vocês aqui. No versículo 25, Jesus Cristo está elogiando ou repreendendo os discípulos? Elogiando ou repreendendo? Repreendendo. Ele não está elogiando. Todo pai, com seu bom senso, ele repreende o seu filho quando ele sabe que o filho cometeu algum erro. E a repreensão tem um objetivo.
Ele quer que o filho entenda que numa próxima situação semelhante, ele se comporte de forma diferente. Não é assim? O pai repreende o filho, porque ele quer que o filho entenda que numa próxima situação semelhante, o filho se comporte de uma forma diferente. A repreensão tem o objetivo de educar, de corrigir, para melhorar. Jesus Cristo repreende porque não aprova o comportamento dos discípulos. Vocês concordam comigo? Se ele repreende, é porque ele não aprova. E o que foi que os discípulos fizeram? Correram a Jesus para pedir para Jesus resolver o problema com a fé que ele tinha. E Jesus desaprova esse comportamento. Mas alguns de nós ainda fazemos isso hoje em dia. Quando surge o problema e a dificuldade, porque não temos conhecimento suficiente, porque não estamos estudando a palavra como deveríamos, nós nos comportamos do mesmo modo que os discípulos e merecemos uma repreensão igual. Colocamos a batata quente nas mãos de Deus, damos os problemas nas mãos dele e queremos que ele resolva tudo por nós. E não percebemos que existem situações em nossa vida onde nós temos que ter uma posição. E Jesus repreende os discípulos porque querem que ele resolva o problema. Jesus resolve, mas não deixa de repreendê-los para que numa próxima situação semelhante, eles se comportem de forma diferente. É por isso que Jesus diz: onde está a vossa? Onde está a vossa fé? Jesus estava falando da fé dele ou da fé dos discípulos? Dele ou dos discípulos? Dos discípulos. Por isso que ele diz: onde está a vossa fé? Sabe por que ele faz essa pergunta? Onde está a vossa fé? É porque Jesus não conseguiu ver a fé dos discípulos. Ele não enxergou a fé. Alguém poderia pensar: mas irmão Natan, a fé não é uma coisa invisível? Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que a fé é invisível. Mas às vezes nós nos confundimos pensando que seja, porque mal interpretamos Hebreus capítulo 11, versículo 1. Onde diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, lemos superficialmente e dizemos: a fé é invisível. Mas ele não disse isso. Ele disse: a fé é a certeza. A fé é a convicção. Certeza de coisas que se esperam, que não estão presentes, por isso não podem se ver. E certeza, convicção de fatos que não se veem. Os fatos não se veem. Mas a fé não é invisível. A fé não são os fatos invisíveis. A fé é a convicção neles. Os fatos podem ser invisíveis, mas a convicção dá para ver na cara. Uma pessoa convicta expressa a convicção. A Bíblia diz que Jesus estava na casa de Pedro quando desceram um paralítico amarrado numa maca, e a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Isso quer dizer o quê? É bíblico ver a fé das pessoas. Há coisas que expressam, que demonstram, que mostram a fé. Jesus não viu fé por causa do que eles disseram, por causa de como eles se comportaram. Mestre, estamos perecendo. Aí Jesus diz: cadê a fé de vocês? Onde está a vossa fé? E o mais curioso do final da história é porque os discípulos nem sequer prestaram atenção na repreensão. Sabe, gente, olha aqui para mim. Vocês sabem que quando uma pessoa é repreendida, no momento pode ser uma situação desconfortável, você fica meio sem graça, meio sem jeito, mas uma repreensão que realmente vem de Deus, uma repreensão que é útil, ela pode surtir um efeito positivo na vida da pessoa que aceita a repreensão. Quantos aqui sabem disso? Isso é óbvio, todo mundo que é crente sabe disso, todo pai sabe disso. A repreensão no momento pode ser desconfortável, mas ela é positiva se ela for assimilada pelo repreendido. Só que Jesus repreende os discípulos, mas eu acredito que eles nem prestaram atenção. Porque no mesmo versículo 25, assim que Jesus os repreende, você pode ler, diz que eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Os discípulos estavam admirados, boquiabertos
impressionados, como diria na minha terra, abestalhados. Por quê? Porque Jesus repreendeu o vento, Jesus repreendeu o mar, e eles estavam: oh, quem é Ele, que até os ventos e as ondas repreende? Mas Jesus não estava falando dele. O foco na mensagem de Jesus não era ele. Jesus não estava falando da fé dele. Jesus disse: onde está a vossa fé? Se os discípulos não pudessem ter tido fé para fazer alguma coisa, ou se Jesus não esperasse que os discípulos tivessem um comportamento mais nobre, o desfecho não seria assim. Jesus não deveria ter repreendido os discípulos se eles não pudessem fazer coisa nenhuma. Se eles não pudessem ter tido um comportamento diferente, não era justo que Jesus os repreendesse. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Não seria justo que Jesus repreendesse os discípulos por uma coisa que ele sabe que os discípulos não têm condição de fazer. Só que no finalzinho aqui da história, no versículo 25, nós encontramos o que eu gosto de chamar de uma ignorância dupla e um conhecimento duplo. Ignorância dupla por parte dos discípulos, que não sabiam quem eles eram. Por isso se comportaram como se comportaram, agiram como agiram, fizeram o que fizeram, porque não tinham conhecimento do que era de Deus, do que não era, se a tempestade foi enviada pelo Pai ou se não foi, se aquela tempestade era para o bem deles ou se não era, se Deus tinha um propósito com aquilo ou se não tinha, se era para repreender ou se era para aceitar, se eram as portas se abrindo ou o diabo se levantando. Eles não sabiam quem eram, não sabiam qual a sua relação com Deus e não sabiam o que fazer. Por isso ficaram reféns do acontecimento. Mas não apenas não sabiam sobre si mesmos, aos olhos de Deus, como também não sabiam quem era Jesus. Por isso disseram: quem é Ele, que até os ventos e as ondas repreende e não lhe obedece? Só que Jesus, por outro lado, tinha um conhecimento duplo. Jesus sabia quem Ele era, de onde Ele tinha vindo, que Ele era filho de Deus, que estava em comunhão com Deus, e como tal na terra tinha autoridade para usar a sua fé e repreender o vento e qualquer outra obra que não é originada em Deus. E sabendo que aquela tempestade vinha para matar, para destruir, e sabendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e que todo o dom perfeito é que vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, que Deus é bom e o diabo é que não presta, Ele repreende o vento. Mas ele não sabia apenas sobre si mesmo, e consequentemente sabia o que podia fazer, mas Jesus sabia quem os discípulos eram, e o que os discípulos podiam fazer. É exatamente por isso que ele os repreende, porque Jesus sabe mais sobre os discípulos do que eles mesmos. Vocês estão entendendo? E quando Jesus diz: cadê a fé de vocês? Eu não vou ficar aqui para sempre. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Eu não vou ficar aqui na terra para sempre, gente. Eu vou embora. Vocês têm que entender. Eu posso usar a minha fé, mas eu não vou ficar aqui para sempre. Cadê a fé de vocês? Jesus sabia quem eles eram. Jesus sabia o que eles poderiam fazer. E por isso ele os repreende, para que eles aprendam que numa próxima situação semelhante, eles devem agir de forma diferente. Mas a repreensão final parece ter sido perdida, porque os discípulos terminam a história dizendo: quem é Ele? Quem é Ele? A pergunta de Jesus: cadê a fé de vocês? Não deveria ter gerado esta indagação na cabeça dos discípulos. Jesus não falou sobre Ele, sobre a fé dele. Jesus falou sobre eles, sobre a fé deles. Eles deveriam ter terminado a história no versículo 25, se perguntando mais ou menos o seguinte: como assim? O que é que Jesus quer dizer com esse negócio de onde é que está a nossa fé? Afinal de contas, quem somos nós para que até aos ventos e às ondas repreendamos e nos obedeçam? Eles deveriam ter perguntado isso.
O que é que Jesus quer dizer com onde está a minha fé? Será que ele pensa que eu posso agir diferente? Será que ele pensa que eu posso exercer fé numa situação como essa? Será que ele acredita que eu posso fazer mais do que o que eu fiz? Afinal de contas, quem sou eu para que até aos ventos e às ondas eu repreenda? Glória! E me obedeçam. Diga, que rei sou eu? Meu irmão, você é muito mais do que você imagina. Se você não fosse tudo isso, se você não tivesse tantos direitos, tanta capacidade, uma herança tão linda, e se não tivesse sido lhe concedida esta autoridade, a Bíblia não teria dito: Jesus morreu por você. O valor que Jesus Cristo tem é o valor que você vale aos olhos de Deus. Você, hoje, em comunhão com Deus, de volta à casa do Pai, é a representação da divindade nesta terra. Você é embaixador de Cristo, filho de Deus, autoridade na terra, para falar, decretar e repreender, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você ficasse em pé nesse momento. Se uma situação aparecer na sua vida, se uma tempestade surgir, se uma doença vier, se um problema qualquer bater à sua porta, presta atenção, escuta isso. Não fica se perguntando por quê. Não fica choramingando de cabeça baixa, querendo saber por quê. Não culpa Deus. Não coloca a responsabilidade deste acontecimento nas mãos de Deus. Aprenda um pouco mais da palavra. Se matricule no carisma. Estude as escrituras. Não perca tempo com outras coisas. Mergulhe na verdade da palavra. Grita contra a circunstância. Dá ordem contra aquilo que vem para te matar. Você talvez não possa evitar que um inimigo venha até a porta da sua casa. Mas você pode evitar que este inimigo sente no sofá da sua sala. Talvez você não possa evitar que um passarinho sobrevoe a sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho dos seus cabelos. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Diga: eu tenho autoridade. Diga: eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por cada pessoa aqui nesta noite. Te peço, Deus, que tu conceda revelação, sabedoria, iluminação, discernimento. Nós queremos, Pai, crescer no entendimento da tua vontade.